Um gordinho tá quebrando tudo no banheiro, literalmente quebrando tudo, rebalando até o chão. Enquanto uns garotos, rapaziada, começam a ver ele. Ele não percebe que eles estão ali e fazem uma baita maldade com ele. Enquanto isso, na quadra estão comemorando o último ano da escola. O Calvin, rapaziada, tá falando umas coisas legais até o momento que simplesmente os menores jogam o gordinho, rapaziada, no meio da quadra completamente nu, pelado e despido. Todos começam a rir dele, rapaziada, menos o Calvin, que o ajuda dando seu casaco pra ele. Tempos depois, muito tempo depois, aparece o Calvin em seu trabalho. Ele tá bolado, rapaziada, porque o assistente dele foi promovido e ele não foi, tadinho. Ele tá conversando com sua esposa sobre a reunião de 20 anos com as pessoas da escola. E Calvin não quer ir, porque ele tá com vergonha das pessoas pensarem que ele é um fracassado. Ele vai para sua sala e está mexendo no Facebook. Chega uma solicitação de amizade, um tal de Bob Stone. Ele aceita e quando ele aceita, rapaziada, o telefone dele toca e ele fica muito nervoso, mas era só a esposa dele. O Bob tá mandando mensagem para ele no Facebook. Ele convida o Calvin, rapaziada, para tomar uma cervejinha. E esse Bob, rapaziada, é o gordão que jogaram no começo do filme, aquele gorducho. Calvin vai se encontrar com ele para tomar uma breja. Calvin chega no lugar de encontro e ele se encontra com Bob. E, rapaziada, o Bob tá gigantesco, meu parceiro. Ele aplicou foi o suco sem dó. Fake Nery. Eles bebem e Calvin pergunta o que ele fez para ficar tão musculoso. Bob simplesmente fala que fez uma coisa só. Malhou 6 horas por dia, todo dia, nos últimos 20 anos. Eita, o cara não tem disciplina. Eles conversam bastante, rapaziada, e o Bob tem uma ideia de tomar um whisky. Ele sai e o outro cara, rapaziada, rapidamente pega a cadeira que ele estava. Calvin tenta avisar que tem nego nessa cadeira, mas o cara não liga e ameaça acabar com a vida do Calvin. Bob chega na hora e já chega falando que não vai sair e manda os caras pedir desculpas por insultar o Calvin. Aparecem, rapaziada, caras e um deles, rapaziada, estão armados. Sim, armados. Bob fala que detesta bullying e começa uma pancadaria doida. Ele acaba com todo mundo rapidamente, filho, um bagulho sinistro. Quando ele sai, Calvin fica de pinto duro com a rapidez que o Bob, rapaziada, resolveu tudo. Calvin chama o Bob, rapaziada, de meu brother e o Bob fica todo feliz e dá um abraço nele. Calvin sobe na moto do Bob e Bob leva ele até o colégio. Eles andam pelo colégio, rapaziada, e Bob tem um breve relance do seu passado no colégio. E foi sinistro. Vocês sabem como é que foi o passado dele, né, rapaziada? Bob diz que não liga mais, rapaziada, pro tempo de escola. Ele não liga mais pra nada daquilo. Ele falou que colocou todos aqueles sentimentos ruins dentro de uma caixinha e contraiu tudo. No tempo de escola, o Calvin dava um mortal sinistro, rapaziada, pra trás que geral ficava maluco. Ele foi tentar dar esse mortal e infelizmente não se saiu muito bem e se bagafa com a cabeça no chão. Bob leva o Calvin para casa e pede uma ajuda para ele para resolver uma coisa com o pagamento dele. O pagamento dele deu ruim e precisa da ajuda do Calvin. Calvin entra em um site de leilão e acaba quase dando ruim. Aparece várias paradas doidas aí, quando sem querer Bob derruba uma bebida no notebook do Calvin. O Bob fala que tá morto de cansado e pergunta se pode dormir hoje ali na casa dele. Calvin, de bom coração, deixa ele dormir. Alguém bate na porta. É a Cia e pergunta se ele teve contato com o Bob. Eles mais que depressa entram, mas já é tarde demais, rapaziada. O Bob já sumiu. A mulher fala que o Bob é procurado por assassinato, traição e várias outras coisas. Calvin leva a mulher até o trabalho dele. Chegando lá, ele recebe uma ligação de quem? Sim, do incrivelmente Bob. O Bob fala que está em algum lugar do prédio e as pessoas vão lá procurar por ele. Mas era tudo mentira, o Bob estava escondido na sala do Calvin esse tempo todo. O Calvin fica maluco e pergunta o que está acontecendo. Bob fala que tem muita coisa acontecendo e pergunta para ele se ele está dentro ou se ele está fora. O Calvin pergunta dentro ou fora de quê, mas o Bob fala se ele está dentro ou fora e o Calvin acaba entrando. Eles vão ter que sair do prédio e o Bob dá a arma dele pro Calvin. Calvin não aceita a arma e simplesmente sai correndo dizendo que o Bob está lá na sala dele. Bob usa o Calvin como um refém de mentirinha
e sai atirando em todo mundo. Um agente pega o Bob e consegue desarmar ele. Ele simplesmente, rapaziada, pega uma banana e consegue simplesmente eliminar o cara com uma banana. Bob acaba sendo pego e implora pela ajuda do foguete dourado. Por incrível que pareça, sem querer querendo, ele acaba ajudando o Bob. E ele se solta. Chega muita gente e Bob acaba ficando encurralado. Bob fala no ouvidinho do Calvin que tem um plano e que se der certo eles vão sobreviver. Mas se der merda eles vão morrer. Beleza? Ele fala assim mesmo. O alarme começa a soar e Bob joga uma bomba de luz e corre em direção do vidro, caindo em cima de um gorila inflável, que um inimigo do estado chamado Texugo Negro roubou as senhas do programa de ionagens do satélite. E ele pretende vender essa senha naquele site de leilão que o Calvin viu. Ele fala que se perderem o controle do satélite vão ficar invulnerável e vão ficar vulnerável a ataque de terroristas. Por isso que ele voltou para falar com o Calvin, porque ele precisa do Calvin, que o Calvin tem a super habilidade de contador. Eles param o carro e o Calvin pede pro Bob levar ele para casa nesse exato momento. Bob fala que até a poeira baixar, ele não pode voltar para casa e tem que ficar na poeira. E o Calvin simplesmente surta, que ele não queria fazer parte disso. Bob também fala que a Harris, que é a mulher da CIA, tá culpando o Bob de ter matado o companheiro dele. Mas ele não matou ninguém, rapaziada. Foi o Texugo Negro que matou o amigo dele, diz o Bob, né? A Harris contratou até assassinos, rapaziada, pra poder pegar o Bob. E chega um assassino aí que é um tal de Larry. E ele tá de moto e o cara é habilidoso pra caramba com a moto, filho. Ele faz várias coisas aí, vários baladabarismo. E o Bob dá uma bela de nenhuma surra nele. Enquanto o Bob tá distraído com o Larry, o Calvin simplesmente sobe na moto, rapaziada, e mete o pé. Calvin liga pra sua esposa e fala pra ela não voltar pra casa, pra ela ir pro consultório do Dr. Dan, que acho que é um doutor aí. Antes do Calvin, rapaziada, entrar no consultório, Harris aparece e manda ele entrar na van. E ele todo cagado entra na van. Ele tá com muito medo e falando que tá peidando já vento, que não tem mais cocô pra sair. Harris fala coisa completamente diferente, rapaziada, do que o Bob falou. Ela fala que o Bob é o próprio Texugo Negro e foi ele quem matou o parceiro dele. Caraca, Bob. Ele dá um negócio pra Calvin apertar pra quando ele estiver junto do Bob. Logo que ele entra no consultório, ele vê o Bob disfarçado de Dr. Dan. A mulher dele não sabe de nada e obriga o Calvin a fazer a terapia juntos. Bob tem uma ideia dele ser a Meg, esposa do Calvin, e ele vai ser o próprio Calvin. Eu ri muito com essa parte, rapaziada. Na moral, aconteceu muita coisa maluca nessa parte. Muito brabo. Meg vai embora e o verdadeiro Dr. Dan tá todo preso com fita isolante dentro do quarto. Calvin pega o negócio e ameaça apertar o botão que a Harris deu pra ele. Calvin pergunta se ele está com os códigos do satélite. Ele fala que não está com os códigos. Ele precisa do foguete dourado, rapaziada, para conseguir os números da transição do vencedor do leilão. E por isso ele precisa do Calvin. Então Calvin aceita a ajudar o Bob. Eles foram até um cara que pode ajudar. E esse cara, adivinha quem é ele? Sim, esse cara é aquele cara que jogou o Bob, rapaziada, pelado no pátio da escola. Eles entram na sala, rapaziada, e Bob simplesmente trava e não consegue falar nada. O cara fala umas coisas bem pesadas pro Bob, filho, muito pesado mesmo. Harris liga pro Calvin e fala pra ele dizer onde está o Bob. E fala que se o Bob fugir, ele vai literalmente perder a esposa. A esposa dele vai presa. Sem escolha, rapaziada, o Calvin é obrigado a falar pro Harris onde o Bob está. Tempos antes, o Bob tinha se declarado pro Foguete Dourado, dizendo que ele é o único amigo dele e que ele é o único que ele confia, rapaziada. Triste mesmo. E finalmente conseguem pegar ele. Harris interroga o Bob e tortura ele, rapaziada. Sinistro, entortando um dedinho dele. Coloca um Calvin em uma sala e ele não pode sair pra lugar nenhum. Calvin escuta os gritos do Bob e fica se torturando e se arrepende de ter entregado o Bob. Então ele decide agir e consegue ajudar o Bob. Com facilidade eles conseguem fugir da CIA. Eles conseguem a localização que é em Boston, muito longe, e vão precisar de um avião. Calvin distrai o cara enquanto Bob rouba o avião e conseguem simplesmente roubar um avião dourado, que é o foguete dourado. Vocês entenderam? O avião dourado, o foguete dourado. Eles chegam no local, mas tá tendo nada, rapaziada. Calvin tem uma ideia porque o Calvin é brilhante e descobre que o leilão vai ser por baixo. O Bob vai sozinho enquanto Calvin fica de vigia. Calvin vê Harris e pensa que ela é o Texugo Negro
e liga pro Bob, mas ele não atende. Então ele decide descer até onde o Bob está. Chegando lá, ele vê o Bob com vários caras e simplesmente o Bob dá um tiro no Calvin, cara. Bob era o possível texugo negro. Depois aparece outro texugo negro que é o ex-amigo do Bob. Calvin acorda e escuta tudo. O tiro, rapaziada, pegou de raspão no Calvin. Momentos depois, chega Harris e começa um tiroteio muito louco. Calvin vê os códigos e vai correndo pegar e consegue. E sai correndo dali o mais rápido possível. Bob segue ele e o Calvin acaba ficando no meio do Bob e do ex-amigo dele. Começa um tiroteio e Bob parte pra cima do cara. Eles lutam e Calvin, sem pensar, acaba atirando na bunda do Bob, fazendo ele perder. O cara acaba falando a verdade, que ele é o verdadeiro texugo negro. Foi ele que inventou a própria morte, não foi o Bob que matou ele não. Calvin cria uma distração pro Bob e simplesmente o Bob rasga a garganta do cara, meu querido. Vão levar o código pro Harris e logo em seguida eles vão pra reunião da escola, simplesmente de helicóptero. Bob Stone é nomeado, rapaziada, o rei do baile. Como ele conseguiu isso? Simplesmente com a ajudinha do Calvin. Ele hackeou os votos. Ele sobe no palco e fica simplesmente peladão, porque ele não fica pelado há muito tempo. 20 anos sem ficar pelado. Ele fazia sexo até no escuro. Tempos depois, o Calvin finalmente engravida sua esposa e ele tá trabalhando com o Bob. O Bob, depois de muito tempo, devolve aquela jaqueta braba que ele deu no começo do filme. E acaba, rapaziada, o filme. Deixa o like aí que vai me ajudar muito, tá bom? Obrigado.